Olá, graça e paz, família Getsemane e todos que nos seguem em nossas redes sociais. Essa é uma escola bíblica em casa. Continuamos com a série de lições a respeito da cruz e dos efeitos que a cruz de Cristo produziu em nós. Na última lição falamos sobre a redenção. Na lição de hoje vamos falar sobre uma das mais doces doutrinas das Escrituras, que é a reconciliação. Na doutrina da reconciliação, nós encontramos a manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus. Cristo fazendo a paz e reconciliando o homem novamente com Deus através da remoção da inimizade que havia entre o homem e Deus. A inimizade produzida pelo pecado do homem, que causava a separação entre Deus e os pecadores. Mas em Cristo, e através do amor de Deus derramado em nós por Cristo Jesus, nós hoje temos o direito de sermos reconciliados com a comunhão do Pai e temos a oportunidade de abraçarmos o Pai e termos uma relação de intimidade com Ele. Espero que você seja abençoado na lição de hoje e que Deus venha falar também ao seu coração. A palavra reconciliação no grego é katalasso, que quer dizer reconciliar ou reconciliação. E nada mais é do que, e na lição de hoje eu espero compartilhar um pouco disso com os queridos irmãos, é trazer uma abordagem prática de como que Deus promoveu a nossa reconciliação através de Cristo Jesus, removendo a inimizade que nos separava e nos impedia de desfrutar da graça ou de todas as graças decorrentes da obra expiatória de Cristo Jesus. O pecado que nós havíamos cometido contra Deus, e Paulo escreve que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, ele criou uma barreira, um impedimento que nos impedia de desfrutar de todas as graças provenientes decorrentes da obra expiatória de Cristo. O que Cristo faz, então, é remover essa barreira, tirando essa barreira que o pecado produzia e que nos separava de Deus, nos reconciliando novamente com o Pai. Crer, portanto, na doutrina da salvação, da reconciliação, é descansar na maneira graciosa como Deus trata aqueles que foram comprados na cruz do Calvário. Portanto, então, reconciliação é a restauração da comunhão entre o pecador e o Deus justo e santo através de Cristo. A gente precisa entender esse conceito porque a Bíblia nos fala que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, no verso 10, ele fala que, porque se nós, sendo nós inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos, nós éramos considerados inimigos de Deus, mas pela morte de Cristo, nós recebemos a vida e fomos reconciliados novamente com o Pai. Paulo também escreve aos Colossenses capítulo 1, verso 21, ele diz: a vós que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Paulo está dizendo que as nossas obras más, aquilo que nós produzimos de pecado, de transgressão à lei de Deus, tornavam-nos inimigos de Deus, estranhos a Deus. Não tínhamos relacionamento com Deus, era alguém que não tinha intimidade, por isso que ele cita aqui que nós éramos estranhos, nós não tínhamos intimidade, relacionamento com o Pai. O pecado fez isso em nós, as nossas obras más, infrutíferas que produzíamos, geravam em nós esse tipo de relacionamento com o Pai, de estranheza, de inimizade. Nós tínhamos uma barreira que havia sido construída pelo pecado, que nos separávamos de termos intimidade com Deus. Paulo também continua escrevendo aos Efésios, capítulo 2, no verso 3, ele diz, entre os quais todos nós, ele não se separa ninguém. Portanto, não tem como dizer que um homem não tinha pecado, que nasceu puro, não. Nós éramos pecadores, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Nós produzíamos aquilo que a nossa carne desejava, e a nossa carne deseja aquilo que é mal. Se ela não for controlada pelo Espírito Santo, se nós não abastecermos e alimentarmos ela com as coisas espirituais, todos os nossos desejos serão inclinados para o mal. E Paulo continua dizendo que os nossos desejos, nós andávamos pelos desejos da nossa carne.
fazendo o quê? A vontade da carne, não a vontade de Deus. Porque se o homem não estiver em Cristo, não for uma nova criatura, ele vai cumprir a vontade da carne e dos seus pensamentos. E nós éramos então, em função desses desejos que nós andávamos nele, nós éramos o quê? Por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, Paulo traça aqui um paralelo do que o pecado produziu em nós. Ele produziu a inimizade entre Deus e o pecador. Ele produziu a separação entre Deus e o homem. Cristo, lá na cruz, ele foi a nossa reconciliação. Ele escreve isso em Efésios capítulo 2, na mesma sequência do texto que nós lemos, só que no verso 13 ao 16, ele vai dizer que mas agora em Cristo Jesus. Porque outrora nós andávamos na carne, como nós lemos agora. Mas agora ele escreve que em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, separados, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto de Deus. Olha que maravilha, queridos. Nós que antes andávamos longe, afastados de Deus, distantes da presença e da comunhão do Pai, agora pelo sangue de Jesus Cristo, portanto, a nossa reconciliação foi produzida pela obra salvífica de Cristo na cruz. Agora essa obra salvífica de Cristo na cruz, pelos efeitos que o sangue de Jesus Cristo produz em nós, nós chegamos perto de Deus. Temos um relacionamento próximo de Deus. E pela cruz, olha aqui que Paulo continua dizendo, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, aquilo que separava a nossa relação com Deus. A nossa relação que era de inimizade, de separação, de distância, de estranheza, agora ela passa a ser reconciliada através do sangue de Jesus Cristo, uma relação de intimidade, de desfrutar de todas as graças decorrentes da obra expiatória de Cristo no Calvário. E ele continua dizendo, que maravilha o texto que Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, olha o que ele está dizendo, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora que nós somos reconciliados, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Através da reconciliação, Cristo e da sua obra salvífica na cruz, Cristo nos garante a salvação eterna. Seremos salvos por causa da morte e ressurreição de Cristo, porque nós agora temos uma relação reconciliada, de intimidade, de um relacionamento de comunhão próxima, e iremos desfrutar de todas as graças decorrentes da obra expiatória de Cristo, dentre elas a salvação eterna, garantida por Cristo e conquistada por Ele no Calvário. Bom, queridos, eu trouxe então para vocês aqui alguns usos do termo reconciliação, ou catalasso no grego, no Novo Testamento. É importante a gente entender a obra expiatória de Cristo e o que ela produz em nós. E esse termo foi bastante utilizado por Paulo no Novo Testamento. Mas a ideia da reconciliação, ela é lá do Antigo Testamento, ela já vem do Antigo Testamento para nós. Até porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento, aquilo tudo que acontecia ali era sombra de coisas futuras. Era já a estrutura do culto já trazia consigo esse conceito de reconciliação. João Calvino ele fala que o uso da lei, olha que interessante isso, que o uso da lei ele é múltiplo. A lei tinha algumas finalidades. Paulo escreve e diz que a lei tinha por objetivo revelar o pecado do homem, né? Mas o próprio Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, no verso 4, que ele fala que o fim da lei é Cristo. Olha que maravilha. O objetivo final, então, o objetivo final da lei é Cristo e a sua obra. Qual era o objetivo final da lei, então? Trazer e revelar o pecado dos homens e a condição de pecador, de depravação que o homem tinha, e por fim revelar a obra expiatória de Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, Cristo ele veio, através do cumprimento da lei, nos revelar isso. Todo aquele que nele crê, seria imputado nele a justiça de Deus através da obra de Cristo. Então a lei ela tinha um uso múltiplo.
Na verdade, foi especialmente, Calvino afirma isso em um dos seus livros, dos seus escritos, que a lei foi especialmente outorgada a Moisés e a todos os profetas com a incumbência de ensinar. Olha qual que era o objetivo. Ensinar o modo de reconciliação entre Deus e os homens. A lei ele veio trazer isso. Como que o homem poderia ser reconciliado? Qual era o modo pelo qual Deus reconciliaria o pecador com Deus? E aí a lei vem nos trazer isso. Todos os elementos ali do culto apontavam para Cristo e para a sua obra. Mais especificamente lá no propiciatório, nós já falamos muito sobre isso aqui, nós já encontramos referências à ideia da doutrina bíblica da reconciliação. No Antigo Testamento, na estrutura religiosa ali do Antigo Testamento, encontramos o tabernáculo como uma espécie de morada provisória do Senhor no meio de Israel. Já percebimos ali no tabernáculo essa tipologia, né, do tabernáculo como uma morada provisória do Senhor no meio de Israel. Lá, além do lugar santo, encontrávamos também os santos dos santos, onde o sumo sacerdote, eu já falei sobre isso aqui também algumas vezes, entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. E ali, lá dentro havia a Arca da Aliança e por cima a tampa, que a gente chamava de propiciatório, e ao borrifar o sangue do animal que havia sido oferecido por aspersão, havia sido oferecido no holocausto, ele aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, e a ira de Deus era aplacada através daquele sacrifício. Aquilo ali tudo como uma tipologia de Cristo, da sua obra. E o pecado o resultado era o perdão do pecado e a restauração da comunhão do pecador com Deus. Então isso já era uma tipologia, um apontamento especificamente para referências à ideia da doutrina da reconciliação no Antigo Testamento. Todo esse ritual que a gente vê lá no Antigo Testamento, ela apontava para Cristo e para a sua obra, e apontava para a reconciliação que nós encontramos em Cristo Jesus. Quando o Messias veio, ele se tornou a nossa propiciação. Aí Cristo vem cumprir tudo aquilo que apontava lá na lei e no rito do culto do Antigo Testamento que apontava para ele veio se tornar, como observamos na declaração que Paulo faz aos Romanos no capítulo 3, no verso 25. Ele diz que a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Deus havia deixado impune os pecados cometidos anteriormente pelo homem, mas em Cristo ele propôs, através do sangue de Cristo, a redenção mediante a fé, manifestar a sua justiça e não nos imputar a culpa que nós merecíamos pelos nossos pecados. Então Cristo se tornou, através da sua obra salvífica, da sua obra expiatória na cruz, a nossa reconciliação. É isso que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, no verso 20 ao 21. Ele diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha o que Paulo está dizendo, que a inimizade que havia entre Deus e o homem, a ira que havia de Deus em relação ao homem por causa dos nossos pecados, Cristo, através do seu sangue na cruz, produziu a paz. Ele conciliou, ele reconciliou o homem e Deus. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Deus restaurou a nossa relação com Deus. Tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos. Olha, ele usa o mesmo termo novamente aqui. A nossa relação com Deus era de estranheza, de alguém que não tinha intimidade. Nós éramos estranhos a Deus. E de inimigos, nós tínhamos uma inimizade. E essa inimizade não nos permitia comungar de um relacionamento íntimo com Deus. Mas Deus, na sua grandeza, através de Cristo, lá na cruz e do seu sangue, Paulo continua dizendo: o entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, Deus vos reconciliou. Cristo morre na cruz para nos reconciliar com Deus. Que maravilha, queridos. A obra de Cristo, os efeitos que ela produziu em nós, elas são imensas, são tamanhas. E um dos efeitos é isso: hoje nós temos livre acesso a Deus. Assim como o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer em nome de todo o povo a remissão, a expiação dos pecados da nação,
Nós agora temos a liberdade, o véu do templo se rasgou. Já não há mais separação entre nós e Deus, porque aquilo que causava a separação, que era o nosso pecado, ele foi expiado na cruz do Calvário, ele foi perdoado através do sangue derramado de Cristo, e agora nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, e não mais uma vez por ano, como era no Antigo Testamento, mas todos os dias nós podemos estar e andarmos na presença do Senhor, através de uma vida reta, santa, que busca e que persevera, que busca a santidade e a santificação. É isso que a cruz de Cristo nos faz, termos um relacionamento de intimidade com o Pai, termos uma vida de oração, uma vida de santidade, de busca de conhecimento da palavra de Deus. E é isso que a reconciliação produziu em nós. Desse modo, então, podemos dizer que a reconciliação é a obra do Pai, através da qual ele remove a alienação do pecado. A culpa que havia contra nós, que causava inimizade, libertando o homem de toda inimizade, por meio de Cristo. Então, o Pai reconcilia o homem com ele, através da obra de Cristo no Calvário. Assim, Deus remove a barreira, tanto por causa da nossa rebeldia, quanto por causa da sua ira. Havia duas coisas aqui: a rebeldia do homem que o fazia pecar contra Deus, e a ira de Deus que estava sobre os homens por causa do pecado. Então, na reconciliação, Deus remove essa barreira. Deus deixa de estar irado, a ira dele é aplacada, e nós deixamos de ser rebeldes porque nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, regenerados por causa da obra de Cristo no Calvário. Devemos notar ainda que, ao fazê-lo por meio de Cristo, Deus se revela como o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco, ensinando-nos que toda a manifestação do seu amor pelos eleitos, pelos salvos, tem seu fundamento no sacrifício de Cristo. Deus passa a habitar em nós, nessa nova criatura que nós nos tornamos, em Cristo Jesus, e todo o fundamento desse amor de Deus revelado aos homens está em Cristo e no sacrifício de Cristo por nós no Calvário. Isso é maravilhoso. Portanto, queridos, a cruz de Cristo e a série de lições que nós estamos aprendendo aqui, ela fala sobre isso. A cruz de Cristo, portanto, remove a barreira que havia entre nós e Deus. A cruz de Cristo desfaz a inimizade com Deus, e a cruz de Cristo restaura a nossa comunhão com Deus. Ou seja, nós estávamos outrora separados de Deus, agora Cristo e o seu sacrifício nos reconcilia com Deus. É o que Paulo escreve, segundo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 18 e 19, ele diz assim: e tudo isto provém de Deus. Olha que maravilha, a reconciliação não é obra do homem, ela não é produzida pelo esforço humano. A reconciliação provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, em nós a palavra da reconciliação. Que maravilha! A obra de Cristo, ela remove a barreira que havia entre nós e Deus, ela retira a inimizade com Deus e nos reconcilia com Deus. Você hoje pode ter livre acesso a Deus, você pode entrar no Santo dos Santos e experimentar de uma doce presença do Espírito Santo, do Deus Emanuel habitando dentro de você, por causa da cruz e do sacrifício de Cristo. Deus é maravilhoso, querido. Você hoje pode terminar essa lição de hoje, e você pode ajoelhar ou em pé, da maneira que você quiser, adorar a Deus e ter sentir a doce presença do Espírito Santo dentro do seu coração. E que você possa ser edificado no dia de hoje, recebendo essa presença doce e essa presença maravilhosa de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Esse foi mais uma Escola Bíblica em Casa.